particular e achei que chegaríamos até, mas acabamos não conseguindo, né? Ficamos presos no trânsito, não conseguimos estar aqui. Mas foi bênção. O pastor, ele pode não estar na igreja. Quem não pode faltar é o Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E o Espírito Santo estando dentro da casa é o que importa. Amém? É Ele que é o promotor de avivamento dentro da igreja. Quero que tu abra a tua Bíblia. 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, ardeu no meu coração. Nunca preguei ela, já falei, mas nunca preguei. E quando eu vi que não tinha mais saída, que ia ter que ser eu mesmo, minha esposa falou: bota a irmã fulano. Eu falei: não, só para mim. Capítulo 21, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus. Vou repetir. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Glória a Deus. Pode sentar, quer ficar com a Bíblia aberta? Fique. Louvado seja Deus. Esse é um texto conhecidíssimo, texto lindo, maravilhoso, e que nos traz uma grande lição, um grande ensinamento, porque é isso que a palavra de Deus deve proporcionar nas nossas vidas. Nós lermos, entendermos e aplicarmos. Quando a gente lê, quando a gente entende e quando a gente aplica, vemos Deus fazendo maravilhas acontecerem. Amém? Graças a Deus por tudo. Meus irmãos, o texto que nós lemos vai falar acerca de uma história conhecidíssima no reino de Israel. Todos nós sabemos que o reino de Israel, ele está dividido em duas etapas. A primeira etapa se chama Reino Unido. A segunda etapa se chama Reino Dividido. A primeira etapa do Reino Unido constitui-se no tempo aonde Saul é ungido rei, e logo após ter se desviado, se afastado do propósito de Deus, aí então Deus escolhe um outro jovem chamado Davi e o unge como rei através da vida do profeta Samuel. Depois que Davi envelhece e morre, fica em seu lugar reinando o seu filho chamado Salomão. Esse é o período do Reino Unido, aonde o reino passou por Saul, por Davi e por Salomão. Depois que Salomão morre, ou ainda enquanto estava vivo, a Bíblia nos registra que o reino vai ser então dividido por causa de uma briga, por causa de uma perseguição. Um homem por nome Jeroboão se levanta e o texto da Bíblia diz: foi por própria permissão de Deus, aonde Deus divide o reino em dois: o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel ficou com a sua capital ao norte, na cidade de Samaria, e o reino de Judá ficou com a sua capital na cidade de Jerusalém, na parte sul da terra de Israel.
O reino agora dividido, a Bíblia vai dizer que os reinos continuaram, filho de Salomão, o neto de Salomão, o bisneto de Salomão, e assim por diante até o cativeiro da Babilônia. O reino do norte, conhecido como o reino de Israel, ele vai dar-se prosseguimento, e a Bíblia diz que um certo ponto da história, um capitão da guarda, por nome Onri, ele vai se levantar e ele vai se colocar como rei, vai disputar o reino com outro capitão do exército chamado Zimri. Onri ganha essa batalha e ele se torna, é aclamado pelo povo, rei de Israel. O tempo passa, Onri falece, morre, e agora o seu filho, conhecidíssimo de todos nós, por nome de Acabe, repita comigo, Acabe. Acabe agora começa a reinar e dar continuidade ao reinado que começou com seu pai, que de certa forma não era um rei legítimo, porque era um capitão da guarda que havia brigado, lutado e se tornado um rei por aclamação. Então a Bíblia diz que Acabe continua o seu reinado, e a história de Acabe, irmãos, é muito conhecidíssima de nós, conhecemos ela muito bem. Acabe, se nós formos estudar a história, nós vamos ver que ele era um rei politicamente vitorioso, mas espiritualmente falido. Na sua vida secular, na sua vida política, como um rei, ele foi um exemplo de vitórias, um exemplo de obras, um exemplo nas guerras, um exemplo nas construções. Mas quando íamos para o lado espiritual, ele era um homem falido, um homem fracassado. Aqui eu posso tirar um ensinamento aqui rapidinho disso que eu falei, que não adianta, irmão, nós sermos politicamente vitoriosos, não adianta nós sermos fisicamente vitoriosos, não adianta nós sermos secularmente bem, se a nossa vida espiritual ser um fracasso. Verdade. Ainda assim eu entendo que a nossa vida espiritual, para nós estarmos em harmonia com Deus, a nossa vida espiritual, ela tem que estar acima. Porque ninguém que está ruim espiritualmente vai estar de todo feliz, alegre, bem, fisicamente ou secularmente na sua vida. Acabe é um exemplo disso. Estava bem, secular, sua vida de rei, sua vida política, ok, mas sua vida espiritual estava um fracasso. Só que a vida dele se torna um fracasso pela sua própria escolha, porque todos nós temos a escolha. Olha para quem está do teu lado e diga: você tem uma escolha. E a tua escolha, irmãos, vai fazer você chegar em alguns lugares, ou vai impedir você de chegar a alguns lugares. É através das nossas escolhas. Acabe tinha a escolha de tomar posição como um rei, e espiritualmente ele era o guia daquela nação, tomar as rédeas e dar um seguimento, uma busca por uma aproximação de Deus. Mas ele fez o contrário. A Bíblia vai dizer que ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Diga comigo, Jezabel. Jezabel. Conhece ela, né? O casamento de Acabe já vem fora, por quê? Porque ele não casou por algum outro interesse, a não ser interesse político. Assim como Salomão tinha falhado lá atrás, Acabe faz o mesmo erro. E ele casa não porque se apaixonou, não porque ele olhou e encheu o olho de coraçãozinho, não. Ele olha para ela e ele vê a sua futura esposa como uma oportunidade de fazer uma aliança política, uma aliança entre reinos, e foi por isso que ele casou. Ele casa com uma mulher chamada Jezabel,
filha de Etibaal, que era rei dos Sidônios. Só que quem casava por motivo político naquela época, ele não só trazia a esposa, irmão, ele trazia a religião, ele trazia a cultura, ele trazia os costumes, os maus costumes, vamos dizer assim. Ele trazia tudo que a religião daquele povo trazia para dentro da sua própria terra. E aí foi o engano, aí foi o erro. Porque é um grande erro, irmão, quando nós queremos trazer de fora para dentro. Tem coisas que é de fora que tem que ficar lá de fora, não pode trazer para dentro. Porque se trazer para dentro vai corromper. Foi o que aconteceu com Acabe. Acabe casou por motivo político, e você já viu no que deu. A Bíblia vai dizer que Acabe, ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, lá no versículo 25, que ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, a sua mulher, o incitava. Ela dava ideia. Na linguagem de hoje, ela botava pilha. Ela fazia com que ele viesse fazer aquilo que ela queria. O homem frouxo, sem cinta, era o tal do Acabe. Banana, vamos parar de elogiar aqui, mas não fazia aquilo que era a sua vontade, ou o papel que ele deveria fazer. Fazia aquilo que a sua mulher queria que ele fizesse. E deu no que deu. E a Bíblia vai dizer nesse capítulo 21 que ele chega para um homem chamado Nabote. Repita comigo, Nabote. A Bíblia diz que Nabote, ele tinha uma vinha. Diga comigo, uma vinha. Ele tinha uma vinha e era plantada ao pé do palácio, ou seja, vizinha do palácio de Acabe, na cidade de Jezreel. A capital de Israel era em Samaria, não era o palácio real, mas era uma das casas reais que Acabe tinha pelo país de Israel. Uma das casas de Acabe ficava vizinha da vinha de Nabote. E quando ele olha para aquela vinha, lhe dá vontade de possuir aquela vinha para ela. Só que ele chega para o Nabote, que era crente, e ele vai e diz assim para Nabote: me dá a tua vinha, para que eu faça dela uma horta. E aí que está o negócio. Ele queria trocar, ele queria comprar a vinha de Nabote. Me dá o teu preço que eu pago. E se tu achar, se for bom aos teus olhos, eu vou te dar uma maior do que essa, mas eu quero essa daí. Só que daí Nabote olha para ele e diz assim, ó, numa linguagem de hoje, assim: Deus me livre, não vou dar a herança dos meus pais. Aquilo que Nabote tinha era uma herança. Repita comigo, uma herança. Aquilo era uma herança de família. E pela lei de Moisés, Levítico capítulo 25, versículo 23, se não me falha a memória, vai dizer que era proibido vender aquilo que era herança. Era proibido vender a herança. E aquele que por muito, que precisasse muito, por muita precisão, precisasse vender, ele vendia, e no ano conhecido como ano do jubileu, aquele que havia comprado a terra dele deveria devolver, ou seja, ele poderia em últimos casos vender, mas deveria voltar para ele no ano do jubileu, voltava para a sua família. Mas de certa forma a regra era: não podia vender a sua vinha. Por quê? Porque aquilo que era de posse dele deveria continuar ficando na família. Primeiro, que ele não podia vender porque era herança. Segundo, por que Acabe queria a vinha de Nabote? Para fazer uma. Aí eu olho para o livro de Deuteronômio, capítulo 22, e no versículo 9, aonde há uma lei ali estabelecida por Deus para o povo de Israel, não para nós, para o povo de Israel, que diz o seguinte: não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que se não degenere o fruto da semente que semeares, e a novidade da tua vinha.
Existia uma lei que proibia de usar uma vinha para plantar outros ou vários tipos de semente. O que é uma horta? É um lugar onde você cultiva várias sementes, várias plantações. O que Acabe queria, de fato, era fazer aquilo que era contrário ao que Deus havia determinado. Aí Nabote, que era crente, que queria cumprir a palavra à risca, que queria andar, viver, aplicar a palavra de Deus à sua vida, bateu o pé e disse: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Vinha é lugar de uva. Vinha é lugar de uva, e o produto final da uva é o vinho. E o vinho na Bíblia Sagrada representa a alegria. Diga comigo, o vinho representa alegria. O que Acabe queria era pegar a vinha e semear outras sementes. Louvado seja Deus. E uma horta é plantada muitas sementes. É plantada vários tipos de semente. Mas deixa eu te dizer, vinha não foi feito para ter outros tipos de semente. Vinha foi para produzir o vinho que representa a alegria. Louvado seja Deus. Em uma linguagem, irmãos, figurada, nós podemos aqui fazer uma simbologia representando, louvado seja Deus, a vinha como aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, aquilo de mais valor que Deus colocou sobre a tua vida. Pastor Rogério, o que é de mais valor que Deus me deu? É minha esposa, é meu filho, é meu esposo, é meu carro, é minha casa. Não! A coisa mais, louvado seja Deus, valiosa que Deus te deu, colocou sobre você, é a tua salvação. Então a vinha aqui podemos representar de maneira figurada como sendo a tua salvação. Acabe pode representar de maneira figurada o mundo, não o diabo, mas representa o mundo que tenta de todas as maneiras seduzir você para vender, para entregar, para trocar a minha e a tua vinha. Quem é espiritual já está entendendo o que Deus está falando aqui. Eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida. O mundo pode até tentar te seduzir, o mundo pode até tentar querer comprar a tua salvação, mas faça como Nabote: bata o pé, mas não venda a tua salvação. Bata o pé, mas não negocie aquilo que Deus colocou sobre você, que é a tua salvação. O diabo pode até chegar, o mundo pode até te seduzir: vamos vender esse negócio aí, vamos trocar esse negócio aí. Mas você é Nabote de Deus, você é cumpridor da palavra de Deus, você conhece a verdade de Deus. Não venda aquilo que Deus te deu. Vou repetir nessa noite: não venda a tua vinha, não troque a tua salvação, não troque por nada. Louvado seja, o diabo quer vir com proposta, quer vir tentar te ludibriar, mas não venda o que Deus te deu. Aleluia! Porque o que Deus te deu é herança. Aleluia! É herança. O que é herança, pastor? É aquilo que você ganha. Herança, eu nunca vi uma herança que tu trabalha para ganhar, não. Herança é aquilo que você recebe. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo o trabalho no pecado, toda a prática do pecado, ele vai trazer um salário. O que é o salário? O salário é recompensa por serviço, por serviços prestados. Amém? Salário é recompensa, remuneração por serviços prestados. Ou seja, toda a prática do pecado, todo serviço prestado ao pecado vai gerar uma remuneração, que é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é vida eterna, pastor?
pastor? É a salvação, é estar na presença de Deus. O que é herança de Deus para mim e para a tua vida como filhos? É a salvação que é dada de graça mediante ao sacrifício de Cristo. Você não precisa morrer, você não morreu na cruz, mas Jesus morreu para te dar a herança, que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna na presença do Senhor. Não troque o que Deus te deu. Não venda o que Deus te deu. Não troque o que Deus te deu por 5 minutos de prazer. Não troque o que Deus te deu por algo supérfluo, por algo que não tenha valor. Às vezes a gente desvaloriza aquilo que Deus nos deu. Se tu soubesse o tanto de gente que está no inferno nesse momento e gostaria de estar aqui onde eu e você estamos. Eu preguei aqui alguns meses atrás. O inferno, irmãos, é o lugar onde mais tem oração. O inferno é o lugar onde mais tem clamor. O inferno é o lugar onde mais tem gente clamando a Deus. Mas lá é um lugar onde não tem mais volta. Mas Jesus te deu uma vinha. Jesus te deu uma salvação. Jesus te comprou com preço de sangue. Você está aqui nessa noite. Você não está fazendo favor para Deus. Você não está fazendo favor para a instituição chamada Yadpub. Você não está aqui fazendo favor para o pastor Rogério. Você está aqui porque você é privilegiado de estar dentro da casa de Deus. Aleluia. Acabe vai vir tentar negociar a vinha contigo. Acabe vai vir tentar negociar a vinha contigo, trocar. Mas não troque, não vende, não deixe, não troque a tua salvação. Deixa eu falar aqui nessa noite. Não troque aquilo que Deus te deu por um prato de lentilha, porque a lentilha acaba, mas a vida com Deus permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. E Acabe chega e diz: vamos negociar. Aí Nabote, que era crente, aí Nabote, que aplicava a palavra na sua vida, ele vai dizer que não vende. Se fosse uns aí que a gente conhece, vendia na primeira oportunidade. Mas Nabote não, porque Nabote era crente, irmão. Crente de verdade não negocia o que Deus deu para ele. Crente de verdade não negocia chamado. Crente de verdade não se vende por preço, não se vende por oportunidade, não se vende por cargo. Crente de verdade, ele honra, ele valoriza aquilo que Deus deu a ele. Louvado seja Deus. Nabote diz: eu não vou vender porque é herança. Herança não se vende. Mas tu não trabalhou nada para conquistar isso aí. Não quer dizer eu ganhei, mas eu não trabalhei, mas alguém pagou o preço para eu ter. Eu não trabalhei, mas alguém pagou um alto preço para que eu tivesse posse da vinha. Louvado seja Deus. Acabe olha para Nabote e fica triste, vai para casa, apavorado, desgostoso, não come nada. Aí a mulher dele chega nele e ele diz: o que tu está fazendo, homem, que tu está triste? Aí ele diz: pois é, né? Normal de todo frouxo, né? Baixa a orelha e diz: pois é, Nabote não queria vender a casa para mim. É uma convenção desse tamanho, né? Parece aqueles crentes, né, do século XXI. Vamos parar, vamos entrar nesse tópico. O Nabote não quis me vender, agora eu estou triste, não vou mais comer. Aí é a mulher que mandava em casa. A mulher olha para ele e diz: mas tu não é o rei de Israel? O que é isso, rapaz? O homem não tinha cinta, mas a mulher usava, né? O que é isso, rapaz? Tu é o rei de Israel? Pode deixar que eu vou te dar a vinha de Nabote.
Aí, a personificação de Satanás, que não consegue de um jeito, vai tentar de outro. Deixa eu dizer algo para ti, irmão. O diabo, quando vem uma luta na tua vida, as provas é permissão de Deus, é Deus. As lutas é do diabo. Você não passa a luta com Deus, você luta com o diabo. Prova Deus permite, luta é o diabo. A Bíblia vai dizer, e a nossa experiência mostra isso, a nossa experiência na caminhada mostra isso. Quando o diabo não consegue te vencer de um jeito, não fique faceiro, irmão. Não fique soltando foguete, venci o diabo. Olha, não, fica vigilante, porque ele vai vir de novo. Porque o que o diabo mais tem é tempo. O que o diabo mais tem é paciência. Às vezes a pessoa, pois é, eu venci o diabo, fica feliz e baixa a guarda. Daí ele vem com tudo, dá uma rasteira e derruba. Nós temos que estar sempre vigilante. O diabo não consegue de um jeito, ele vai vir de outro. E ele não vai conseguir de uma vez, ele vai tentar de outro. Deixa eu te dizer mais uma coisa, irmão. Ele conhece a tua fraqueza. Diga comigo, ele conhece. Mais forte, diga, ele conhece a minha fraqueza. Não, pastor, mas Deus conhece a minha fraqueza. Deus conhece tudo, irmão. Deus conhece tudo. Quando ele olha para o Rogério, ele não vê o Rogério. Ele vê as emoções, ele vê a mente, ele vê os pensamentos, ele vê tudo. Deus. O diabo não tem poder de ver, de ler o que está aqui dentro, mas ele tem poder de soprar na tua mente. Ele tem poder de colocar na mente das pessoas. Então o diabo ele não vai conseguir de um jeito, ele vai tentar de outro, e ele conhece a tua fraqueza, irmão. Então, tu conheces a tua fraqueza. Diga, repita, eu conheço a minha fraqueza. Então, irmão, vigia na tua fraqueza. Não, pastor, eu sou forte. Irmãos, eu vi muita gente que diz, não, pastor, agora eu estou forte. Agora eu estou forte. Chegava em casa e batia na mulher. Tão forte que estava. Que força é essa? Não, pastor. Agora eu estou bombando aí, cheio da presença, né? Eu brigava, todos os vizinhos via. Que força é essa? Quando alguém chega para mim e diz, não, eu estou forte, fica tranquilo, eu fico com o pé atrás, irmão. O diabo conhece a tua fraqueza. Pastor, o que eu faço? Ora em cima da tua fraqueza. Ora e vigia, porque o diabo, irmãos, a Bíblia diz que do diabo a gente tem que resistir. Tem gente que briga com o diabo, né? Só eu que conheço gente assim. Tem alguém que conhece, né? Briga com o diabo. E briga com o diabo. Vem aqui, cara suja, que eu vou te pisar no teu pescoço, vou te arrastar pelo chifre. E chega em casa e briga e não vem no culto. Eu vi um monte assim. Um monte. A Bíblia diz que não é para a gente brigar com o diabo. A Bíblia diz, resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Tu ganha do diabo como? Resistir. O diabo vem com a seta, você resiste. O diabo vem com a luta, você resiste. O diabo vem com a afronta e você resiste. Mas é a carne, pastor? A carne tu foge. A carne é tua fraqueza. Não, pastor, eu vou lá porque eu estou forte. Eu vou lá porque eu vou resistir. Aí tu vai e não volta mais. O diabo a gente resiste. A carne a gente foge. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Eu conheci muita gente, né? Saiu da zona, vivia bebendo, fazendo tudo que era para fazer. E daí um dia ele foi evangelizar, pastor, eu vou evangelizar na zona. Pastor, eu vou evangelizar na zona. Não, mas toma cuidado, acho que não pode, tu é novo convertido. Não, pastor, eu estou forte, estou cheio da presença de Deus, estou cuspindo fogo no capeta. Vigia, varão. Não, vou evangelizar porque Deus me tirou de lá, porque eu tenho que ir lá para salvar os que estão lá. E bababi, bababá, né? Toda aquela conversa, né?
Ele foi a primeira vez, né? E levou, evangelizou, e Jesus te ama, Jesus te ama. E ô varão, o que é isso, varão? Não, vamos lá, varão, vamos no culto, varão. E entregava folheto. E na segunda semana ele foi, e daí já começou a faltar culto, né? Já começou a enfraquecer. E na terceira semana ele foi evangelizar. Não voltou mais para ele. A zona ganhou ele. Isso é uma história verídica. Por quê? Porque brincou. A carne é sem vergonha, irmão. A carne é o nosso maior inimigo. Nós temos 3 inimigos: o mundo, o diabo, o mundo e a carne. O mais perigoso dele não é o mundo e não é o diabo, é a carne. Sabe por quê? Tu dorme com ela todo dia. Não, pastor, está amarrado, eu sou santo. Eu também sou. A carne a gente deve fugir. E o diabo conhece a tua fraqueza. O diabo sabe onde você não consegue. E quando ele vai te tentar, ele nunca vai tentar alguém que tinha problema com álcool. Ele nunca vai tentar alguém para ele roubar. Não, ele vai tentar alguém com cachaça. Quem roubava, o diabo nunca vai tentar com droga, porque a fraqueza não era droga, era roubar. Quem tinha fraqueza com mulher, irmão, ele vai botar uma Gisele 20 na frente, né? Não vai botar uma desdentada, não, vai botar uma. E às vezes o camarada acha que é o diabo, né? Então temos que cuidar. O diabo sabe onde é a tua fraqueza. O diabo, personificando a essa mulher chamada Jezabel, ela se levanta e diz: eu vou dar a vinha, já que tu não conseguiu, o mundo não conseguiu, eu vou tentar, eu vou roubar essa vinha. E a Bíblia diz que Nabote, ele continua com o mesmo pensamento, ele não vê. O que acontece a seguir? A Bíblia vai dizer que Jezabel, ela arma um complô. Diga comigo, um complô. Complô é do diabo. Panela é do diabo. Sai fora. Nunca se envolva nisso. O bicho pega. Ela vai lá nos anciãos da cidade onde Nabote morava e diz: contratou 2 testemunhas falsas, que a Bíblia mesmo diz 2 filhos de Belial. Contratou 2 pessoas e diz: tu vai chegar e vai testemunhar falsamente lá. Tu vai chegar na frente e vai dizer: ele blasfemou contra o rei e ele blasfemou contra Deus. E ela fez a cabeça de todas as pessoas, porque esse trabalho do diabo, né? Minar a cabeça dos outros. Minou a cabeça de todos os anciãos, que eram frouxos também, que nem o marido dela, e minou a cabeça de todos eles, para que fizessem uma acusação contra Nabote. Irmão, está no texto, não estou inventando nada aqui, tá? Está no texto. E levaram Nabote na presença dos anciãos, com aquelas 2 testemunhas, e disseram: ele blasfemou contra o rei, ele blasfemou contra Deus. Qual foi a sentença de Nabote? Morreu. Ele foi morto. E quando ele morreu, aí a Jezabel chega e diz para ele: vai lá e toma posse. Levanta e toma posse, porque ele já morreu. Já matemos aquele crente lá. Pode tomar posse dele. E a Bíblia diz no versículo 16 que Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote para tomar posse dela. Só que a Bíblia vai dizer que Deus levanta um profeta chamado Elias. Diga comigo, Elias. Hoje eu vou roubar a pregação do Claudinei, é ele que gosta de pregar sobre Elias. Deus levanta um homem chamado Elias. Aí Deus levanta Elias e diz: vai lá e diz para ele. Louvado seja Deus. Ele chama Elias e diz: eis que Acabe está na vinha de Nabote, aonde ele está descendo para possuí-la. Acabe estava tomando posse. Nabote já estava morto. Mas para Deus a vinha continuava sendo de Nabote. Porque o que Deus deu para você é para você. O que Deus deu para o outro é para o outro. Não queira o que é do outro. Porque o que Deus deu para ti vai cobrar de ti.
Tem muita gente nos dias que vivemos que quer o lugar do outro, né? Que quer o que o outro tem, se chama inveja. Quer pregar que nem o outro prega, né? E às vezes tenta derrubar o outro para ficar no lugar do outro, né? Mas a seara de Deus tem lugar para todos, né? Deus olhou para Elias e disse: vai lá, que ele está descendo na vinha que não é dele. Pastor, Nabote morreu. Acabe desceu para possuir a vinha. E o que houve? O que aconteceu? Deus trouxe juízo para a sua vida. Te coloca de pé, que eu encerro a mensagem. Quando a pessoa trilha o caminho errado, irmão, ela pode se dar bem até certo ponto. Deus até permite, Deus dá corda. Mas chega um ponto em que Deus diz: até aqui tu vai e daqui tu não passa. Aí Deus começa a puxar a corda. Quando a pessoa age errado, quando a pessoa planta errado, ela atrai o juízo de Deus para a sua vida. Irmãos, e é tão bonito que Deus, Ele dá o pagamento para todos. Por isso que quem sabe o que planta, não teme a colheita. Porque ele sabe que ele está plantando algo bom, vai gerar algo bom para ele. Mas eu fico triste que muitas vezes, muitas pessoas estão plantando errado. E estão jurando que vão colher coisa boa. É aí que eu me entristeço. Mal sabe que estão plantando para logo ali na frente colher. E não vão colher coisa boa, vão colher coisa ruim. Acabe plantou errado, matou. Primeiro, desejou o que não era para ele, quis tomar o que não era dele. Segundo, deu ouvido para sua esposa, que era mais endemoniada que ele, e através dele dar ouvido gerou uma morte. Ele desceu para possuir a vinha, mas quando ele quis pegar o que não era dele, acendeu a ira de Deus. Porque Deus não dorme. Deus, ele pode até na nossa ótica, ele pode até tardar. Na nossa ótica, eu estou dizendo, porque Deus não tarda. Ele não tarda e ele não chega adiantado. Ele chega na hora certa. Ele atraiu o juízo de Deus para a sua vida. E só para nós concluir aqui. Deus falou e Deus cumpriu. Da mesma maneira que ele, por causa dele, foi perdido uma vida, foi tirado uma vida, ele perdeu a sua vida. Morreu. Sua casa foi desestabilizada. Sua casa foi devastada. O texto da Bíblia diz que ele, com medo de morrer, porque sabia que havia uma profecia sobre ele, que aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, iriam lamber o sangue dele e da sua família. A Bíblia diz que ele vai para a guerra juntamente com o rei Josafá, rei de Judá, que ele não se veste de rei porque ele estava com medo, né? E quem faz errado fica com medo, né? É isso aí não. Quem faz errado fica com medo, né? Fica com medo porque sabe que o caldo vai engrossar. Ele não se veste de rei, deixa só o Josafá, né? Na mente dele ele pensa: se vão matar o rei, vão pensar que ele sou eu e vão matar ele, né? Só que quando os servos chegam nele, vê que não é ele e deixa o rei embora e vão atrás dele. Só que a Bíblia diz, irmãos, o que Deus fala, Deus cumpre. Repita comigo: o que Deus fala, Deus cumpre. A Bíblia diz que um soldado do nada atirou uma flecha, e ele estava vestido de soldado também lá no meio para não morrer. A Bíblia diz que ele lançou uma flecha do nada, mas não era para atingir ele, simplesmente na guerra atirou uma flecha, e a flecha pegou em quem? Na cara. E ele morreu, foi levado agonizando, mas acabou morrendo. Por quê? Porque o que Deus falou que ia fazer, ele fez. Que nós tenhamos, irmãos, ter cuidado com essa plantação. Que nós não venhamos desejar o que é do outro. Nós não venhamos querer estar no lugar do outro. Mas que nós venhamos valorizar a vinha que Deus nos deu. Louvado seja Deus. Eu quero orar contigo nessa noite. Eu não vou te chamar aqui na frente.
eu vou pedir que tu ponha a mão no teu coração. E eu vou orar por você. Para que Deus venha guardar a tua vida. Para que Deus venha te proteger. Para que Deus venha te ajudar. Fecha teus olhos. Com a mão no teu coração, nós vamos estar orando nessa noite. Senhor Deus, eu te agradeço. Eu quero te louvar. Eu quero te exaltar, porque o Senhor é um Deus santo. O Senhor é um Deus poderoso. Espírito de Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um. Eu sei que a tua palavra foi pregada. Eu sei que o Senhor, Pai querido, através da Santa Escritura, falou ao coração de cada um. Que nós possamos examinar e pegar aquilo, Pai, que serve para nós. E que nós venhamos aplicar. Senhor, não deixa, Pai, nós andar, Senhor, de qualquer jeito, que nós não venhamos para andar segundo aquilo que nós pensamos, mas que nós venhamos colocar a Tua vontade, Pai, acima de tudo. Continua conosco, Pai, nos guardando, continua, Senhor, nos ajudando, continua, Senhor, falando em nosso meio, guardando a vida dos Teus filhos, e que nós possamos sair daqui com a fé fortalecida, que nós possamos sair daqui edificado na Tua palavra, na Tua verdade, Pai. Abençoa Teus filhos, Pai, na volta para suas casas. Guarda, Pai, a vida daqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Que o nome do Senhor seja glorificado. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.